3 coisas te ofereço. Tu escolherás uma delas para que eu a faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber. E lhe disse: Queres que te venham 7 anos de fome em tua terra? Ou que fujas por 3 meses diante de teus inimigos e que eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste em tua terra? Delibera agora e vê o que responderei ao que me enviou. Então, tudo bem. Semana passada nós vimos como Davi ele sentiu a culpa, né, por aquele erro. E nós sabemos, todos sabemos que quando uma pessoa que é temente a Deus comete um erro, essa pessoa vai sentir culpa. E a sua noite, o seu dia, não vai ser bom. Nós podemos imaginar como foi aquela noite de Davi? Como ele passou, pensando que tinha pecado contra Deus. Eu acho que Davi, essa noite, ele não conseguiu dormir bem. Porque aquelas coisas que vêm à nossa cabeça quando nós cometemos um erro, aí não dá para dormir. Aí fica pensando, pensa numa coisa, pensa em outra coisa. Pensa como estaria tão bem se não tivesse feito aquilo. Mas nesse momento só tem arrependimento. Aquela tristeza que dá a uma pessoa, mas só uma pessoa que é temente a Deus. Porque uma pessoa que está acostumada a viver com o pecado, essa pessoa peca tanto, que comete uma falta. E quando comete aquela falta, a sua consciência não fala nada para ele. Está tudo certo, vai, deita e está dormindo tranquilamente. No caso de Davi, sabemos que ele era um homem conforme ao coração de Deus. E ele também praticava a justiça. Ele reconheceu que aquilo que tinha feito não era bom. Mesmo que os soldados tinha aconselhado ele. Semana passada nós falamos sobre os conselhos, o bom que é ouvir conselho das outras pessoas. Porque neste mundo nós não estamos só. Nós temos perto pessoas que nos amam, assim também como temos pessoas que não gostam de nós. Então temos que ter muito cuidado com isso dos conselhos. Então, nesse caso, Davi, que ele se levantou pela manhã, já falamos, aquela noite que ele passou, pode ser uma noite de tormento. Pela manhã, quando Davi se levantou, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade. Possivelmente, Deus tinha falado para o profeta na madruga. Provavelmente. Temos, por exemplo, o caso de Samuel. O caso de Samuel, quando Deus fala para Samuel, lá no Samuel capítulo 2, capítulo 1, diz que na hora que Deus falou para Samuel, ainda a lâmpada do tabernáculo não tinha sido apagada. Ou seja, a lâmpada, ela ficava acendida a noite toda. Ela ficava acesa a noite toda. E aí, de manhã, ela era apagada. Então, antes disso acontecer, Deus falou para Samuel. Nesse caso, quando fala que Deus falou para o profeta Gade, pode ser também que ele tenha falado para o profeta pela madruga. Temos no caso de Daniel, por exemplo. No caso de Daniel, ele escreve que ele viu, ou que ele recebeu aquela palavra de Deus na visão da noite. Ele fala aqui, na noite. Então, Deus falava em todo momento com os profetas. Não é só uma hora específica que tinha para falar.
no caso de Gade, ele recebeu a palavra do Senhor para falar a Davi. Deus, olha, uma coisa bem importante aqui é que Deus não estava tratando com Davi de outra forma que não fosse por meio dos profetas. Às vezes ele consultava o Tumim e Urim, mas nesse caso não foi assim. Ele tinha perguntado para o Senhor em outras ocasiões e Deus não tinha respondido nada. Agora aqui o profeta vai falar para Davi como uma forma de pergunta. Como quem vai e pergunta, olha, você quer isso? Ou você quer aquilo? Ou você quer esse outro aqui? No livro do cronista, no primeiro livro de Crônicas, que vamos ler agora, parece uma escolha. Diz assim, capítulo 21 do primeiro livro de Crônicas, versículo 2. Escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou por 3 meses de ser derrotado diante dos teus inimigos com a espada dos teus adversários, ou por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e que o anjo do Senhor faça destruição em todos os termos de Israel. Vê, pois, o que hei de responder ao que me enviou. Então, entramos novamente nessa dificuldade de compreensão, nesses versículos. Samuel, segundo o livro de Samuel, ele está falando que são 7 anos de fome. Aqui o cronista fala que são 3 anos. Certo? Naquele momento o profeta Gade, ele chega lá e fala para Davi, você quer isso? Quer isto ou quer aquilo? Nesse caso o cronista fala assim, olha, tem para escolher 3 coisas. Ou 3 anos, ou 3, quê? 3 meses, ou a peste. Como nós vamos resolver esse assunto? Sempre temos que tomar cuidado, né, para não falar coisas que vão a nos confundir. Olha, no caso de Samuel, o profeta, ele escreve da forma que é falado naquele momento, no contexto que estão acontecendo as coisas. Agora, temos aqui o estudo sobre o número 3 e o número 7. Tanto o 3 como o 7, na Bíblia simbolizam o que é completo ou o que é perfeito. No caso de primeiro livro de Crônicas, provavelmente o cronista só pegou o número 3 para fazer uma concordância de 3, 3, 3. Você está entendendo? Não significa que o escritor do segundo livro de Samuel está errado. Não, pode ser 7 também. Mas não sabemos com certeza qual delas realmente foi a certa. Mas vamos deixar isso para Deus e nós vamos continuar vendo o caso de Davi, porque nós estamos estudando sobre o que é o arrependimento. Uma coisa que nós devemos praticar todos os dias. No segundo livro de Samuel, aqui, ele tem que fazer uma escolha. Nesse caso, nós não podemos escolher qual vai ser o castigo para nós pelo pecado que nós cometemos. No caso de Davi, olha como Deus dava para ele escolher o que ele queria. Aqui temos uma dificuldade também
Porque no versículo 14, diz assim: então Davi disse a Gade: em grande angústia estou, caia agora na mão do Senhor, porque suas misericórdias são muitas, mas não caia eu nas mãos dos homens. Estamos no segundo livro de Samuel, capítulo 24. Olha, Davi, ele está pensando, segundo o versículo 14, ele está pensando que o castigo é para ele só. E ele disse assim: caia eu nas mãos do Senhor. Mas nós sabemos pela Escritura que o castigo era para o povo. Porque o castigo de Deus, a punição de Deus era para o povo de Israel.
a espada do Senhor, isto é, a peste na terra. Responder ao que me enviou. O cronista aqui, ele está falando que o anjo de Deus, ele vai vir com a espada para com o povo de Israel. E isso não é perseguição. Fala que é uma peste. Mas como que foi executado aquele castigo para Israel? Porque na resposta de Davi, ele fala: caia eu nas mãos do Senhor. Ou seja, que seja Deus fazendo a sua vontade comigo, ou com o povo, ou com o seu povo. Então o que aconteceu? Diz que Deus enviou o seu anjo. Diz que, segundo o livro de Crônicas, mais para frente ele vai falar, é um anjo que é visto por Davi, é um anjo que é visto por Ornã, por os filhos de Ornã, também pode ser Araúna, é a mesma coisa. E é visto pelo profeta também. Ou seja, um anjo desce do céu e ele executa o castigo para o povo com a espada. A minha cabeça, irmãos, só pensa que o anjo do Senhor, ele chegava ao povo e ele matava as pessoas. Mas temos um exemplo na Bíblia, na forma em que os anjos também, eles faziam esse trabalho. Sabemos que Deus tem anjos guerreiros, que lutam pela justiça. Livro de Atos, capítulo 12, quando o rei Herodes, ele é morto, aí diz que o anjo do Senhor, ele feriu a Herodes. E ele não morreu cortado, assim, em pedaços. Não, ele morreu, ele morreu comido pelos vermes. Ou seja, o anjo de Deus pode só tocar uma pessoa, ou só olhar para uma pessoa, proferir umas palavras, falar umas palavras, e a vontade de Deus é feita. Não sabemos a forma em que o anjo executou aquela punição de Deus. Mas sim sabemos, o que sim sabemos, é que morreram muitas pessoas naquele lugar. Vamos continuar lendo aqui no segundo livro de Samuel. Versículo 15. O Senhor enviou a peste sobre Israel, desde a manhã até o tempo determinado, que era 3 dias. E morreram do povo, desde Dan até Beerseba, 70.000 homens. Sim. Pelo que eu entendi da resposta do Davi, não estou falando você, o Davi, o outro, é o rei, ele, das 3 opções, ele escolheu ser perseguido por 3 vezes, não foi? Não. Eu que pequei, eu que procedi perversamente, porém as vezes que fizeram, seja a tua mão contra mim e a casa do meu pai, ou seja, seja contra mim. A resposta, assim, lendo a resposta me dá a entender
Se é que Davi, ou como é ele que está sentindo a culpa, ele fala, sou eu. Então, caia a mão do Senhor sobre mim. Mas a mão do Senhor vem sobre o povo, né? Porque aquilo que o rei fazia, olha a responsabilidade do rei. É cada alma do povo. Por isso nós, os ministros, temos que ter muito cuidado, porque é como se fosse, nesse caso, Davi, ele era ministro de Deus para o povo, né? Porque ele era o rei. No caso de social, política, era o rei. Mas na religião, na coisa religiosa, eram os sacerdotes. Bem sabemos isso. Só que aqui Davi, ele não está achando que é o povo que vai pagar, mas ele está pensando que é ele. Por isso ele fala, caia a mão do Senhor sobre mim. Depois ele vai falar para Deus, olha, que esse povo ele fez? Ele não fez nada. Eles não fizeram nada. Que a tua punição caia na minha família só. Então, mas isso reflete o começo do 1 Samuel, quando foi a escolha do rei. Deus havia alertado o povo. Tudo que o rei fizer de bom, você recebe, mas o que fizer de errado, você também recebe. Muito bem. É verdade. E o povo sabia. Nesses versículos que nós estudamos semana passada, sobre o caso de Joabe e o exército que eles falaram para o rei, eles tentaram convencer ao rei para não fazer aquilo. Mas o rei, não, você vai fazer isso, porque eu quero saber quanto exército tenho. Eu quero saber quantas pessoas tenho para as batalhas. Porque lembra-se que eram recenseados só os homens de 20 anos para cima, pessoas que sejam capazes de ir para a guerra, e pessoas que outra característica que nós vimos ali? Bom, isso, só homens, né? Homens. Então, aqui vemos a um Davi preocupado. Ele estava certamente com a alma entristecida por aquilo que ele tinha feito. Então, estamos estudando sobre o anjo do Senhor, como o anjo do Senhor, ele foi e executou aquele castigo para o povo no território de Israel todo. Só que ele estava deixando, por último, a cidade de Jerusalém. E é isso que nós vamos ver agora. Versículo 16. Quando o anjo estendeu sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu do mal e disse ao anjo que destruía o povo: já basta, detém a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à era de Araúna, o Jebuseu. Temos uma coisinha ali para falar. Diz aqui, quando o anjo estendeu a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu. Essa expressão aparece várias vezes na Bíblia. Só que às vezes faz confusão com aquele versículo que diz que Deus não é homem para se arrepender, nem filho de homem. Então, significa isso que tem contradição com o texto? De jeito nenhum. Por quê? Porque o arrependimento de Deus aqui significa só que aquele exercício, aquele castigo parou. E isso
é um arrependimento. Por quê? Literalmente, a palavra arrependimento significa o seguinte: eu vou caminhando para cá e eu parei. E agora, fiquei aqui ou voltei? Literalmente, isso é arrependimento. É mudança. Pode falar. Duas coisinhas. Tem razão no que você está dizendo. E é bom a gente prestar atenção em duas coisas. Primeiro, que a necessidade do castigo é o exercício da justiça de Deus. Então, o que Deus está trazendo sobre o povo é justiça. E o segundo é que, ao mesmo tempo que Deus é justo, ele é cheio de misericórdia. Então, ele está exercitando a sua justiça e, num determinado momento, ele para a justiça e estende a sua misericórdia, conforme o próprio Davi pediu. Muito bem. Então, temos isso aí, porque lembre-se que no início, quando o profeta fala para Davi, dá um tempo, e esse tempo que é o 3 ou 7, no primeiro, 3 meses de fome, ou 3 anos de fome ou 7 anos de fome, é um tempo determinado. Quando fala da perseguição, fala de 3 meses, é um tempo determinado. E quando fala da peste também, não é para destruição total, senão que Deus, ele, como falou nosso irmão ali, ele é justo. E sabe, mas o que está vendo Deus é o coração do rei. Que o coração do rei, como é que ele está? É arrependido. É a mesma coisa que acontece conosco. Deus sempre está de olho na nossa alma. Como é que está a nossa alma? Deus, ele sabe. Quando nós cometemos um erro, ele conhece. Se aquele erro que nós cometimos foi, olha, presta atenção, deliberadamente ou foi com certo grau de inocência. Porque às vezes nós também cometemos erro ignorando algumas coisas. Mas, às vezes, nós sabemos que aquilo não é para fazer. E temos a atitude do Davi, fazendo aquilo. E depois nós procuramos o quê? A misericórdia de Deus. Ah, depois vou me arrepender. Deus me perdoa. A sua misericórdia é para sempre. Mas toma cuidado com isso. Porque com Deus, a Bíblia fala, ninguém brinca. Olha. Nós não podemos brincar com uma coisa tão séria como a nossa salvação. Pode falar. Algo interessante, parafraseando essa passagem que estudamos, a gente vê lá que o Senhor diz lá, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, todos, sendo nós ainda pecadores. Deus estava tratando com Davi e com todo Israel, por causa da justiça de Deus. Algo interessante que a gente vê nos versículos do livro, quando começou a justiça, de Dan até Berseba. Então caiu 70 mil homens. Mas nós vemos que o rei, quando viu aquilo acontecer, ele se voltou-se para o Senhor e se arrependeu, como o anjo estava dando ordem para a cidade de Davi, Jerusalém. Então, por causa do coração de Davi, o arrependimento, o mal não chegou na cidade do nosso Messias, do nosso rei Jesus, que é a cidade de Davi. Então, Deus poupou o seu povo. E a gente vê que no censo encontraram duas tribos, eu não lembro qual foi, provavelmente deve ter sido as tribos de Benjamim e Levi. ele é a tribo de Jerusalém. Então Deus olhou para o coração. Deus prova o seu amor para conosco. Então, o rei escolheu o mal para ele. Mas alguém tinha que a justiça de Deus ali, como diz o irmão Bezerra. Então Deus é muito generoso. Por isso que nós devemos estar pesando na balança. E tudo que nós fazemos durante o dia, Deus do amanhecer do sol,
Certo? Então, meus irmãos, eu estava falando sobre o arrependimento. E eu queria trazer esse exemplo de Deus, né? Sobre a justiça. Nós devemos praticar a justiça. E o arrependimento de Deus é praticar a justiça, porque Ele é justo. O arrependimento do homem é outra coisa, é diferente. Porque Deus não erra. Deus não erra. O homem é que erra. Por isso que o arrependimento de Deus não é como o arrependimento do homem. Nosso arrependimento deveria ser o seguinte: aqui eu estou arrependido. Se eu, depois que me arrependi, fui batizado, fui perdoado por Deus, eu continuo na mesma coisa? Esse não é um arrependimento. Não estou arrependido. O certo é, parei porque o caminho que eu estou levando é errado. O certo é voltar. Ou mudar. É isso certo. Agora estou no certo. Agora sim vou caminhar, vou começar. Mas nós não fazemos isso. Nós continuamos pecando, errando. Por quê? Porque somos homens que estamos na carne. É a carne. Se nós fôssemos 100% espiritual, ainda assim, o espírito peca porque o diabo pecou. Tem escolha. Aquele espírito que estava lá no céu, com Deus, um anjo maravilhoso, você achou nele maldade. Ele queria ser outra coisa, não só um anjo. Então ele pecou, sendo espírito. E nós que estamos na carne, nós devemos vencer o pecado. Mas como nós vamos conseguir isso? Fazendo a vontade de Deus. Porque Deus não erra. É o homem que erra. Então, no caso de Davi, esse erro que ele cometeu, ele levou a ele ter um arrependimento, ter uma angústia. Daí ele escreveu vários salmos, que são para... Que agora que nós lemos o salmo, é como um consolo. Quando nós lemos a escritura, aquele salmo, quando ele fala, na minha angústia, quando eu estava na minha angústia, é o Senhor que me livrou. Quando eu estava em perigo dos meus inimigos, foi o Senhor que me resgatou. Deus, o Davi, ele sempre dá glória a Deus, porque é Ele que faz todas essas coisas. Ele é justo conosco. Aquelas coisas que vêm à nossa vida, que nós passamos, seja doença, seja qualquer tipo de dificuldade financeira, pode ser problemas no lar, pode ser também. Isso não é castigo de Deus, sabia? Isso não é castigo de Deus. Essas são consequências de atos nossos. Por que no nosso lar, às vezes, não temos paz? Porque não temos aprendido a amar, não temos aprendido a suportar, não temos aprendido a compreender. Mas não é só isso. Por que é necessário nós, por exemplo, compreender a pessoa? Porque tem uma dificuldade. Mas aquela pessoa que tem a dificuldade, se ela é uma pessoa temente a Deus, essa pessoa deve procurar ser diferente no seu lar. Se sou eu, por exemplo, que tenho aquela dificuldade com o caráter, por exemplo. Olha,
eu sou assim, mas não deveria ser assim. Eu devo melhorar. Por quê? Porque eu devo amar a meu próximo. A minha esposa não é só minha esposa, é minha irmã. É meu próximo também. Devo tratar ele, ou ela, ou meu irmão, como um filho de Deus. Da forma que eu quero ser tratado, devo tratar as outras pessoas. Então, cada coisa é uma consequência de nossos atos. Uma má administração de nossas finanças traz uma consequência. Então, nem todas as coisas são assim como o castigo de Deus para nós, por nossos erros. Não, o erro que eu cometo aqui vai ser pagado com a morte lá, espiritual. Vou passar lá na eternidade, longe da presença de Deus. Pode falar, Valmir. Nós estamos aprendendo que conversão é um processo diário, até aquele grande dia. Então, nós, enquanto estamos ligados nessa tarde aqui, nós, o povo, quando o rei acerta, todo o povo se alegra com ele. Assim é dentro das nossas casas. Quando o pai de família administra bem o seu lar, a sua família, todos são felizes e até os vizinhos se tornam felizes por isso. Então é necessário a gente estar refletindo, principalmente os homens que é responsável pela mulher, pelos filhos, pelos netos, que a casa possa estar funcionando, operando da forma que Deus quer. Nós vemos no livro de Jó, no capítulo 29, que fala assim, lamentação de Jó lembrando do seu primeiro estado. A gente que se converteu, ele lembra um estado, então a gente tem que manter esse estado, a ponto de nós vivermos bem e estar suprindo a necessidade daqueles que nos rodeiam. Isso está escrito no livro de Jó, no capítulo 29. Ok. Vamos continuar. Nós temos uns minutos aí. Então Deus se arrependeu, Deus parou, né, com aquela ordem que tinha dado para o anjo de castigar o povo. No sentido de desistir daquela obra. Muito bem. Versículo 17. Davi disse ao Senhor, quando viu o anjo que destruía o povo, olha o que ele falou: eu pequei, eu que cometi o pecado. Mas essas ovelhas, que culpa têm disso? Rogo-te que tua mão se volte contra mim e contra a casa do meu pai. O rogo de Davi é um rogo de angústia pelo povo. Mas o povo, como nosso irmão ele falou, ele sabia as consequências disso, do erro do rei. Agora, diz no versículo 18, Gad veio a Davi naquele dia e lhe disse, sobe, levanta um altar ao Senhor na era de Araúna, o Jebuseu. Vamos no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, nessa partezinha daí. Versículo 17. Disse Davi a Deus, não sou eu o que fez contar o povo? Olha essa outra pergunta que o cronista ele coloca aqui. Não fui eu quem fez contar o povo, eu fui quem pequei, e certamente fiz mal. Porém, essas ovelhas, o que fizeram? Senhor Deus meu, seja agora a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não venha a peste sobre teu povo. Foi o que Davi, ele está falando porque ele está também achando
que o castigo deve ser feito só para ele. E o povo não. Mas quando já tinha morto muitas pessoas pelo anjo de Deus. Versículo 18. O anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi que subisse e construísse um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Então Davi subiu conforme a palavra de Gade, que Gade lhe dissera, em nome do Senhor. Voltando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se quatro filhos seus que com ele estavam. Ornã debulhava o trigo. Vendo Davi a Ornã, olhou Ornã e viu a Davi, e saindo da eira, prostrou-se em terra diante de Davi. Então disse Davi a Ornã, dá-me esse lugar da eira, para que edifique um altar ao Senhor. Dá-me por seu justo preço, para que cesse a mortandade do povo. Ornã respondeu a Davi, tome-a para ti, e faça a meu senhor, o rei, o que bem lhe parecer. E até os bois darei para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e trigo para a oferta, eu dou tudo. 24. Replicou o rei Davi a Ornã, eu quero comprá-la por seu justo preço, porque não tomarei para o Senhor o que é teu, nem sacrificarei o holocausto que nada me custe. Deu Davi a Ornã por aquele lugar o preço de 6 toneladas e 840 gramas de ouro. Davi edificou ali um altar ao Senhor, no que ofereceu holocaustos e oferta de paz, e invocou ao Senhor, que lhe respondeu por fogo desde os céus no altar do holocausto. Então o Senhor ordenou ao anjo que voltasse sua espada para a bainha. Esse é no livro de Crônicas. Temos outros dados que não estão no livro de Samuel, são no livro de Samuel. Lá no livro de Samuel, nós vamos encontrar, por exemplo, que o preço, o assunto do preço. Vamos lá. Diz assim. Versículo 24. O rei disse a Araúna, não, mas pelo devido preço o comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Então Davi comprou a eira e os bois por 570 gramas de prata. Aqui o profeta diz que é prata. Lá o cronista diz que é ouro. Tonelada de ouro. O que aconteceu aqui? Outra coisa. Tem uma diferença de preço aqui. Segundo um cálculo ali que alguém fez, diz que era 50 ciclos de prata. E no outro eram 600 ciclos de ouro. Nessa versão que eu tenho aqui, está convertido e fala que é tonelada. Na primeira diz que é 110 dólares. 110 dólares. E o outro é 77 mil dólares. Então, o que aconteceu ali? Vamos lá. No caso do profeta, ele está falando só daquele pedacinho que foi utilizado para o altar, os bois e a lenha. No caso do cronista, ele tem uma sequência de história que ele está tomando em conta a construção do templo. E ele já pega
um espaço maior que foi tomado em conta todo o espaço e até aquelas coisas que seriam utilizadas para a construção do templo. Se não vemos a sequência do cronista, ele vai falar no capítulo 22, vai começar a falar sobre a construção do templo, o que foi utilizado ali. Então não tem como ter um erro de escrita na escritura aqui, só porque um fala de um preço e fala de outro preço. Não. São coisas que historicamente foram complementares no momento, né? Da forma em que o profeta viu que era preciso registrar aquele dado, e da forma em que o cronista também, ele indagou, ele foi e perguntou, então ele fez um cálculo maior, um orçamento maior. Muito bem. Aí mesmo, ali mesmo. Aliás, o Araúna, que neste caso que também é Ornã, esse homem, segundo uma tradição dos rabinos, diz que ele era um rei jebuseu. Ele era um rei jebuseu. Provavelmente, os últimos dos reis jebuseus que moravam lá em Canaã. Neste caso, a eira de Ornã é o mesmo lugar do monte Moriá, onde foi sacrificado, onde foi posto o Isaac para ser sacrificado. E outro dado interessante que eu achei é que esse lugar está no mesmo lugar onde foi crucificado o Senhor. Essa parte dali. Também não é exatamente no mesmo lugar, mas essa partezinha daí. Região, exatamente. Então, e não vemos agora a atitude de Davi, ele tendo uma saída para ficar na paz com Deus. Ele faz. Porque o anjo, na verdade, olha, que o cronista ele falou, tanto o filho de Ornã, Davi, o profeta, eles viram o anjo com a espada na sua mão. Os anjos, eles tomam uma forma de pessoa quando são manifestados aos olhos humanos. Então, parou e agora tem a solução para o problema. Davi, ele faz aquele sacrifício na era de Ornã. Na eira. Estava vendo que era uma eira, era um lugar onde se trilhava o trigo, separava da palha e a semente ali. E outra coisa interessante que eu achei, informação, né, que não é bíblica não, mas é um assunto só para conhecimento, que os jebuseus, eles consideravam sagrado o trigo. E essa eira era um lugar onde eles também faziam a festa do trigo para os deuses jebuseus. Né? Eu achei interessante isso aí. Porque depois que era um lugar para sacrifício dos ídolos, agora era um lugar para sacrificar um sacrifício para Deus. Então, depois disso, Deus se tornou favorável para com Davi. Mas tem a ver muitas coisas. Sempre que nós temos essa culpa no nosso coração, é importante ter um arrependimento sincero perante Deus. Pode falar. Para fechar com chave de ouro, não sei se eu deixei passar, mas o 14, que é a escolha de Davi sobre a punição. Ele vai analisar as três opções que Deus dá. Na nossa vida, às vezes a gente tem que ter consciência de escolher. E ele escolheu a de Deus, que Deus é
É profundo porque, segundo o escritor da carta dos Hebreus, que não sei quem foi, ele diz que é horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. E o Davi, corajoso, ele, vou cair na mão de Deus. Não, porque ele sabia que Deus realmente ele é misericordioso para com ele, para com o seu povo. Então, irmãos, talvez não é tudo que se poderia falar sobre essa história, tem muitas outras coisas, mas eu vou deixar para vocês estudar, continuar estudando, se enriquecendo de conhecimento, e nós vamos também continuar estudando. Que Deus nos abençoe a todos.